nossa maratona de inclusão socioalimentar do Incluir Chique. Eu desejo que você aproveite bastante esse vídeo, aprenda com esse profissional maravilhoso que nós selecionamos para estar trazendo para você informações relevantes, informação de qualidade. E se você tiver alguma dúvida, deixe no nosso feed, deixe aqui nos comentários do YouTube, deixe nas mensagens lá no Instagram, tá bom? Aproveite bastante. Não é todo dia que você tem um profissional desse aí na sua casa. Eu sou a Érica, psicóloga clínica, e estou aqui a convite da Michelle para fazer minha contribuição para essa semana incrível que ela está proporcionando esse evento que vai ajudar muitas e muitas famílias que lidam com restrição alimentar. Parabéns, Michelle, pela iniciativa sempre incrível do Incluir Chique. Para quem não me conhece, eu sou Érica, sou psicóloga clínica, como já disse, e nos últimos 6 anos eu tenho me dedicado a pesquisar sobre alergia alimentar e a pesquisar sobre os efeitos emocionais da alergia alimentar na vida das famílias, os efeitos na vida escolar. Então eu inseri nessa proposta de pensar a alergia alimentar no intuito de ajudar a produzir conhecimento e a gente entender melhor como que as famílias aqui no Brasil elas vivenciam a alergia alimentar, para que os profissionais de saúde, os psicólogos, eles possam cada vez mais contribuir para ajudar essas famílias a dar suporte mesmo no que elas precisam. E a Michelle, quando ela me convidou, ela pediu para que eu conversasse um pouco com você sobre os efeitos emocionais do gerenciamento da alergia alimentar e que pudesse também contribuir para ver de que formas que a gente pode intervir para contribuir para uma melhoria da qualidade de vida das famílias, tá? Então, quando a gente pensa em alergia alimentar, quando as famílias saem do consultório com esse diagnóstico, né? Diferentemente de outros adoecimentos, a gente não tem uma medicação, a gente não tem uma intervenção de algum exame, de algum procedimento, na verdade, que possa diminuir a alergia alimentar, que possa fazer ela desaparecer por um tempo, né? Assim como outros adoecimentos, a gente tem medicamentos que podem estar sendo auxiliares no tratamento. Não, o tratamento da alergia alimentar é a gente evitar o contato com o alimento alergênico e introduzir uma medicação em caso de reação acidental, né? De um contato acidental, de uma reação inesperada. Então, nesse sentido, quando os pais saem do consultório, eles saem com um tratamento da alergia alimentar, que é evitar esse contato, nas mãos da própria família. Né? Então são os pais, são os cuidadores, um adulto alérgico quando ele sai do consultório com esse diagnóstico. Então assim, ele precisa dar conta, né, integralmente desses cuidados que envolvem a alergia alimentar e desse gerenciamento. Então a família, ela sai do consultório e ela sai com esse diagnóstico, ela precisa criar novas aprendizagens, ela precisa aprender a ler rótulo, ela precisa aprender a fazer novas receitas, ela precisa fazer substituição de alimentos, ela precisa aprender sobre contato cruzado, entre outras coisas. A família ela precisa começar a controlar o alimento alergênico, impedindo que ele entre em contato com a criança. Então a gente precisa decidir se vai ter o alimento em casa ou se não vai ter, quais alimentos contêm o alergênico, quais alimentos não contêm, como evitar o contato, como controlar isso, como manter uma vigilância necessária ali para que a criança ou o adolescente ele não consiga entrar em contato com esse alimento e tenha uma reação através de um contato acidental. Então, esse é um outro aprendizado e uma outra necessidade que a família tem quando ela descobre e precisa cuidar da alergia alimentar. Ela precisa confiar nas pessoas, ela precisa criar uma rede de suporte, uma rede de apoio e ver em que pessoas ela vai poder confiar, que pessoas que vão contribuir para manter essa restrição e que pessoas ela não pode confiar para deixar essa criança. Ela precisa construir essa rede, né? E nessa medida ela precisa conscientizar as pessoas e às vezes não é uma tarefa fácil, muitas vezes porque as pessoas não têm conhecimento necessário e às vezes é difícil de compreender. Hoje, e pode ser difícil também a empatia, né? Nem sempre as pessoas são empáticas com a condição do outro, então isso pode gerar complicadores.
A família precisa aprender uma nova maneira de ser e estar como família. Ela precisa muitas vezes mudar valores e mudar formas que já estavam bem estruturadas, bem delineadas de ser como família. E essa família, ela precisa transformar isso. Então, uma família que, por exemplo, costumava fazer sua própria massa, por exemplo, uma família de italianos com trigo, e aí tem uma criança alérgica a trigo, então como é que ela vai redefinir isso, que talvez era um grande valor ou era um grande momento de integração familiar, como que ela vai transformar isso e criar novos valores, criar novas rotinas. Então tudo isso recai sobre a família e nem sempre isso é fácil. E quando a gente vai pegar dados de pesquisas que avaliam os efeitos emocionais da alergia alimentar, por exemplo, a gente encontra que um dado que 1 em cada 5 mães de crianças com alergia alimentar, elas têm transtorno de ansiedade generalizada, o que corresponde a 3 vezes mais do que a população em geral. E que muitas vezes o sofrimento psíquico ele é mais intenso quanto maior é o número de alimentos alergênicos e quanto mais grave é a reação. E que os pais de crianças alérgicas, eles relatam mais estresse, mais ansiedade e mais depressão do que a média populacional. Então, assim, esses impactos, eles acontecem, né? Eles perpassam as famílias de crianças alérgicas em alguns momentos mais, outros momentos menos. Mas o que a gente vê é que muitas vezes esse sofrimento psíquico, esse sofrimento emocional, muitas vezes ele é invisível, né, para quem tá de fora. Porque como normalmente a criança tá bem e ela tá, porque ela não entrou em contato com o alimento alergênico, muitas vezes socialmente fica parecendo que não tem motivos para aquela família não tá bem. Mas ela não tá, porque só os próprios cuidadores, os próprios pais, eles sabem quão difícil é manejar todas essas questões que envolvem múltiplos aspectos, né? E o quão árduo é implementar nesse cotidiano todos os cuidados que são necessários para a criança estar bem, né? Que muitas vezes as outras pessoas veem que a criança está bem e acreditam assim, não tem motivo para esses pais não estarem bem. A criança está ótima, né? Ela tem reação de quando em vez, né? Mas que só quem está lá dentro, só aquele núcleo familiar mais próximo, ele sabe das dores e das dificuldades de se manter esse cuidado com a alergia alimentar, que é o único tratamento que a gente pode ter e fazer, né, com as crianças. E quando a gente pensa nas crianças com alergia alimentar e adolescentes, tem efeitos neles também? Tem sim, né? E as pesquisas elas apontam que essas crianças podem desenvolver fobia social, essas crianças podem desenvolver fobia alimentar, seletividade alimentar, ela pode ter transtorno de estresse pós-traumático, que é comum em crianças que, por exemplo, têm anafilaxia, né? Que é um momento muito difícil, muitas vezes ela fica com transtorno de estresse pós-traumático, ela pode ter dificuldade na vida social, pode ter uma ansiedade em relação a isso, né? E ela pode também ter depressão, né? E os adolescentes, eles têm muito, né? Porque é mais difícil para eles a lida social, né? E ser aceito como alérgico alimentar e às vezes até é difícil para eles se aceitarem como um alérgico alimentar. Então, diante desses efeitos emocionais, que eles estão ali, né? Muitas vezes com a rotina diária, né? As famílias têm tantas coisas para fazer, tem as receitas, o manejo, os cuidados, que às vezes esses cuidados emocionais eles ficam assim submersos, né? A gente não coloca eles tanto em evidência. A gente vai levando a vida, não, tá estressado agora, vai melhorar daqui a pouco. Ele não tá bem, não vai melhorar daqui a pouco. Eu não tô bem, mas vai chegar uma hora que vai ficar tranquilo. E a gente vai empurrando com a barriga, né? As questões emocionais, mas elas acabam ficando de fundo ali. E aí, o que a gente pode fazer para minimizar esses impactos, né? Esses efeitos na família? Então, quando a gente pensa nos pais, uma das coisas muito importantes que eu recomendo é, quando descobrir, criar uma rede de apoio. Uma rede de apoio, seja na comunidade das famílias que convivem com alergia, que têm filhos alérgicos,
seja com os familiares, é tentar construir uma rede de apoio para lidar com essas demandas que muitas vezes fica muito mais difícil se essa luta e se esse caminho ele for solitário. Uma outra coisa que a família precisa é de informação, e de informação de boa qualidade, informação clara. Mas por quê? Porque à medida que as famílias sabem como evitar esse alérgeno, né? Que ela saiba quais são os tipos de sintoma que a criança pode ter se ela estiver tendo uma reação por um contato acidental. Mais segura essa família vai ficar para lidar com a alergia e isso vai gerar menos ansiedade. Então, assim, o desconhecimento, ele é um fator que aumenta o risco de ansiedade nos pais de crianças alérgicas, tá? Então, por isso a informação ela é tão necessária. Então, quando descobre a alergia também, é importante que a família ela consiga restabelecer valores, restabelecer sua própria identidade, que ela consiga criar novas regras para gerenciar a alergia dentro da família, dentro da casa. E quando conseguir acordar como que isso vai ser feito, se a gente vai tirar o alimento alergênico, se não vai tirar, onde que ele vai ficar armazenado, de que forma que a gente vai lidar com a alergia, onde que vão ficar as medicações, isso precisa ser acordado, isso precisa ser claro, todo mundo precisa saber, tem que ser uma regra familiar que todos façam parte. Isso não necessariamente que todas as pessoas da família vão ter as mesmas funções na ajuda com a criança que tem alergia alimentar. Então, por exemplo, eu sou muito mais cuidadosa para ver o alimento alergênico, para descobrir se tem ou não tem no rótulo, separar o que pode e o que não pode, né? Mas às vezes eu tenho um marido que é melhor para cozinhar. Então, assim, ele cozinha, eu separo, eu fico encarregada mais dessa parte, ele fica mais encarregada de uma outra parte. Como é que a gente vai dividir esse cuidado e toda essa prevenção necessária para que a criança e o adolescente ele não entre em contato com o alimento alergênico. Então, em termos familiares, é muita conversa, muita informação e muita rede de apoio. Eu acho que são 3 coisas fundamentais que as famílias precisam para lidar com o gerenciamento, com a gestão da alergia alimentar em casa. E quando a gente pensa nas crianças, o que a gente pode fazer para estar ajudando as crianças a diminuir esses efeitos emocionais? A gente precisa ir ajudando a criança e o adolescente a construir uma estima positiva como alérgico, criar, eu falo que é uma identidade positiva como alérgico, né? Eu sou alérgico e aí o que eu vou fazer, né? Então vamos lidar com essa alergia, eu sou assim e eu posso viver assim, né? E qual que é o lugar que o alimento vai ocupar na vida dessa criança e desse adolescente, né? Que ele comece a compreender que o alimento, ele é uma parte da vida, mas que existem N partes que ele pode lidar e que ele pode usufruir de maneira plena, né? A alimentação é restrita, mas o resto, né, é pleno para ele, né? Ele pode fazer N coisas. Então, construir estima positiva, colocar o alimento no seu devido lugar, ajudar a criança e o adolescente a reconhecer os sentimentos que eles têm em relação à restrição alimentar que eles têm, para que eles possam descobrir formas e alternativas de lidar no dia a dia quando ele tiver alguma situação, seja ela constrangedora, seja ela que promova um sentimento não muito bom naquele momento, que ele consiga estabelecer escolhas e estratégias para lidar com a restrição dele, que sejam produtivas, que sejam bem adaptadas e que ele não tenha tanto sofrimento em relação a isso. Nossa, poxa, mas é difícil para a família que tem uma criança ou um adolescente com alergia alimentar, porque assim, com todos esses cuidados que estão sempre e muito na mão deles, né? Ainda ter que lidar com todas essas questões emocionais e ajudar, né? Então os pais, por exemplo, se ajudarem e ajudar a criança, não é nada fácil, né? Então por isso que às vezes essas coisas vão ficando para depois, uma hora a gente resolve, né? Tem horas que as coisas explodem. Mas como é que a gente vai fazer? E aí eu vou para ajudar essas famílias, porque assim fica muito, né? Corre o risco da carga ficar muito pesada, principalmente em determinados momentos que a alergia pode desencadear uma reação emocional maior para a família. Então, para algumas famílias, por exemplo, o momento do diagnóstico é um momento de crise. Para outras não.
Para outras famílias, quando a criança vai para a escola, isso já é uma situação mais perturbadora. Para outras famílias, quando a criança ela tá indo para a vida, indo para o mundo com 10, 11 anos, que ela vai precisar ser autônoma, isso já é mais delicado para essas famílias. Então, como que a gente pode oferecer uma mão para essas famílias? E eu acho que eu queria hoje destacar o papel do psicólogo como um profissional que pode ajudar as famílias, né? Em todo esse processo. Porque pode ajudar a ampliar formas de ver novas estratégias, de ver novas soluções. Porque a gente, quando a gente está dentro do problema, fica mais difícil da gente enxergar, às vezes, algumas soluções. Às vezes um amigo da gente fala assim, olha, por que você não fez isso? E a gente fala assim, nossa, poxa, eu não tinha pensado nisso até agora. Uma coisa tão simples. Mas porque quando a gente fica... Desculpa, gente, dei um chute aqui no tripé. Quando a gente fica muito dentro do problema, às vezes a gente fica com a visão meio embaçada e a gente precisa de alguém para tentar nos abrir os olhos, né? Então, o profissional da psicologia, ele pode acolher, ele pode ajudar a família a entender novas formas de lidar com a alergia, de forma que isso fique minimizado, né? Que não fique um efeito tão grande assim emocional. Ele pode ajudar a encontrar caminhos mais curtos de gerenciamento, mais fáceis, mais adaptativos para essa família. Pode ajudar essa família a lidar com os sentimentos que a alergia e a restrição elas promovem nessa família e na criança também. O psicólogo ele pode contribuir muito ajudando a criança a construir essa identidade positiva, a se sentir bem a despeito da alergia, né? E de ir construindo essas estratégias. Então, assim, a família ela não precisa dar conta disso também sozinha, né? Eu acho que o psicólogo, ele é um profissional que ele é ali para estar de mão dada, né? Ele é para dar um suporte. E por mais que a gente encontre super dicas, né? E eu como mãe de alérgico, assim, né? Os grupos de Facebook, os grupos de mães, eles ajudam demais, né? Então, tanto que eu falei que a rede de apoio, ela é um grande, né? Promotor de saúde para as famílias, de saúde mental mesmo. Mas tem coisas que elas são específicas da nossa família, tem coisas que são específicas da minha família, tem coisas que são específicas da sua, e que só com um profissional que vai estar de mão dada com você, que vai estar buscando entender as suas particularidades, né? E que às vezes diante das suas particularidades, do seu filho, da sua família, né? Poder encontrar a melhor forma de gerenciar, a melhor forma de lidar, ou como aceitar. Então, o profissional ele vai estar ali de mão dada, seja com a família ou seja com a criança, e na verdade acaba sendo com os dois, né? Para ir passando por os momentos mais difíceis que envolvem a alergia alimentar para essa família, seja ela no início, na descoberta, seja quando a criança vai para a escola, seja quando a criança vai para a vida, né? Em diferentes ciclos da vida familiar, esse profissional pode estar ajudando e muito, né? Nem sempre é fácil a gente procurar ajuda, nem sempre é fácil incluir mais essa tarefa no nosso dia, mas a gente sabe que quando a gente está bem emocionalmente, tudo flui de uma maneira mais leve, tudo flui de uma maneira mais tranquila na nossa vida. E por que uma intervenção, eu opto muito por prevenção e promoção de saúde, né? Eu acho que os profissionais de saúde, eles têm que estar cuidando para prevenir alguns adoecimentos mais sérios. Então, a gente dá o suporte para essa família, né? As próprias famílias buscarem suporte nesses momentos que são de crise, nesses momentos que começa a perceber que ou os pais não estão bem, ou a criança não estão bem, isso pode ajudar a prevenir o surgimento de algum adoecimento ou de algum complicador, como a depressão, como a ansiedade generalizada, como uma fobia alimentar, como uma depressão na adolescência. Então, como é que a gente vai cuidando da família pouco a pouco para que a gente não chegue a ter que cuidar de algo que é um pouco maior, um pouco acima. Então, quando a gente faz esse trabalho de prevenção e de suporte, além da família conseguir uma qualidade de vida melhor, ela conseguir diminuir o sofrimento naquele momento emocional, porque ela vai estar conseguindo
encontrar outras formas e conseguindo lidar com a alergia através do processo terapêutico, até de um processo psicoeducativo, né? E aí isso pode se tornar mais leve e a gente evitar algo que a gente vê que pode, que tem chances de acontecer, que a gente tem dados de pesquisa, né? Que, como eu falei, que tem maiores chances de acontecer, mas que a gente não deixa chegar lá. Eu acho que o profissional, o psicólogo, ele tá aí para isso. E muitas vezes a gente não deixa de procurar porque a gente quer dar conta, ou que a gente acha que vai passar, né? Mas eu acho que é importante a gente dar um olhar para isso. E hoje, né, nos dias de hoje, a gente vê a importância da gente conseguir manter um bem-estar diante dos enfrentamentos que a gente precisa diante do mundo, né? Diante de tudo que a gente está vivendo hoje, como é que, né? O que mais tem dicas na internet, assim, de como é que você consegue manter-se bem emocionalmente diante de todas as restrições que a gente tem agora, né? Então, como é que a gente vai se mantendo bem com as restrições relacionadas à alergia alimentar, com as restrições da alergia e do momento? Então, o profissional de psicologia, ele pode ajudar muito, né? Então, não tenham receio de procurar a ajuda de um psicólogo, de alguém que possa dar um suporte, de alguém que possa dar um apoio e de que possa ser alguém para estar ajudando junto, né? Porque muitas vezes a trajetória das famílias é muito solitária. Eu acho que essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, né? De colocar a psicologia à disposição de vocês e à disposição para que todos estejam bem, né? Eu agradeço muito a Michelle a oportunidade de poder estar falando com vocês aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa mais específica para me perguntar, não se acanhem. Podem mandar no meu Instagram, que é Erika Gomes, Psicologia, que eu respondo vocês, tá bom? Obrigada e até uma próxima oportunidade.